Boa noite, vocês que estão em casa participando da live também. Eu não sei se vocês estão escutando o som da chuva, como nós estamos aqui. Amém? E boa noite para vocês que estão aqui também. Se você não cumprimentou o irmão que está do seu lado, você cumprimenta ele. Glória a Deus pela tua vida. Irmãos, vocês estão assistindo, participando pela live. Se tiver o som, algum probleminha no som, escreve aí na live que o pessoal aqui vai estar observando. E que Deus esteja falando com vocês que estão em casa também. Amém? Gostaria de dar uns recadinhos aqui para vocês. Segunda-feira, programação da semana. Tá dando para me ouvir direitinho aí? Tá dando aí, Jorge? Tá me ouvindo, Jorge? Glória a Deus. Irmãos, segunda-feira, tempo de mesa na casa do Jair. Terça-feira vai ter o estudo do batismo aqui na igreja. Amém? O estudo do batismo vai ser às 20 horas aqui na igreja. E sexta-feira vai ser o nosso primeiro batismo. Amém? Vocês estão felizes ou não? Ou só eu que estou feliz? Quarta-feira tem culto, faça chuva, faça sol, quarta-feira tem culto. Amém? Irmãos, vamos fazer uma forcinha para ir nas igrejas, seja na Casa do Pão, seja na Assembleia, Quadrangular, seja qual for a igreja, que a chuva não venha a ser um obstáculo, uma dificuldade para você chegar ao culto. Amém? Eu fico observando pessoas que vêm, eu vou expor, viu? Eu estou vendo aqui minha sogra, a Bispa Socorro, depois de uma cirurgia, tudo, está em processo de recuperação, e nem a chuva segurou ela em casa, ela está aqui para junto com a gente adorar a Deus. Amém? Então, se posicione e não deixe que nada venha interferir ou atrapalhar de você cultuar a Deus na igreja. Amém? Isso não é uma exortação, é um puxãozinho de orelha e um chamado para sair do comodismo. Ixi, agora eu estou duro, hein? Imagina a palavra hoje, hein, Fabiano? Ó, hoje é exortação pura. Estou afiado. E quinta-feira, quem tem quinta-feira? Nada? Nada, né? Ah, não, tem intercessão, gente, me perdoa. Quinta-feira tem intercessão. Sexta, como eu falei, o batismo. Sábado, tempo de mesa. Domingo já é o primeiro domingo do mês? Não? Tá. Não, né? Então, domingo, culto normal. Pronto, já falei os recados. Cadê meu fundinho aqui? Você, Fernando, vai fazer meu fundinho hoje? Gente, para quem não conhece, esse aqui é o Fernando Cirilo. Amém? Parente do Antônio Cirilo. Quem conhece ele... Ele vai me ajudar a ministrar essa palavra essa noite. Então vamos lá. Eu até pedi para o Levi não colocar nenhum tema ali, porque eu conversando um pouquinho com o Jorge ali, eu fiquei um pouco em dúvida em que direção eu iria caminhar essa ministração que Deus colocou no meu coração, né? Que a gente começou a ver através das redes sociais, tudo que está acontecendo, né? Você vê deserto nascer água, você vê as guerras, você vê esse aquecimento global, você vai observando os sinais e não tem como a gente não chegar à seguinte conclusão, que Jesus está voltando, que o fim dos tempos está chegando. Então não adianta a gente fingir que isso não vai acontecer ou não está acontecendo. Então Deus me fez refletir sobre a ministração dessa noite, né? E na verdade assim, uma das coisas que Deus nos dá para este tempo é estratégias e projetos. Irmãos, eu falo que viver não é fácil. Não é fácil. A vida é difícil. E a gente precisa aprender a administrar a nossa vida financeira, a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual e a nossa saúde,
os nossos relacionamentos. Então, na verdade, a gente precisa de ter um certo nível de maturidade para conseguir administrar todas as áreas de nossas vidas. E Deus é quem nos capacita a isso. Amém? Então Deus é quem vai nos capacitar a isso. E uma coisa assim que eu vejo que eu acho tremendo, que Deus ele sempre dá ideias ou projetos para pessoas comuns. Deus ele sempre dá projetos absurdos para pessoas comuns. Às vezes eu fico orando assim, falo assim: Deus, me dá uma ideia aí de algo que eu posso criar, algo que não existe ainda, para que seja uma fonte de renda para a minha vida, e para que eu possa abençoar também o reino. E às vezes eu peço, e eu vejo assim, na vida, quantas pessoas que, em um momento de crise, em um momento de dificuldade, Deus foi lá, ativou uma chavinha na mente dessas pessoas, e elas teve uma ideia que ninguém nunca teve, e aquela ideia trouxe um novo tempo para a vida dessas pessoas, né? Eu até coloquei alguns aqui. Por exemplo, antigamente não tinha como congelar a comida, aí Deus foi lá e levantou uma mulher para fazer uma estratégia para vender, para ter comida congelada. Uma coisa simples. Vamos lá, tem mais. Colocar fogo, acender um fogão. Antigamente não tinha a parte elétrica. Aí Deus vai lá e ele dá essa estratégia para um homem criar o fósforo. Eu estou em coisas pequenas ainda. E assim por diante, Deus foi dando ideia para as pessoas. Outra ideia. Quem acha que a internet é importante? Não é? Quem dá criatividade para o homem? É o diabo ou é Deus? Oi? É Deus, né? Porque o espírito de criatividade, ele vem de Deus. Então quem dá criatividade para o homem é Deus. O diabo não cria nada, ele só copia. O diabo vai lá, ele copia algo e passa. E aí Deus, ele colocou no coração de homem a criatividade também para criar a internet. Aí o homem tinha dificuldade de transitar de um lugar para outro, um lugar muito distante. Demorava dias, meses e anos. Aí Deus vai lá e dá uma estratégia, uma direção, e o homem vai lá e cria o avião. Irmãos, então Deus, ele é um Deus que nos dá projetos absurdos. Ele dá projetos absurdos para pessoas comuns. Não que o Fernando não é importante, mas ele é uma pessoa comum. Deus pode de amanhã ou depois dar uma estratégia para ele, criar uma nave para ir para outro planeta. Eu não sei. Amém? Pastor, mas eu não estou entendendo. Onde que você quer chegar com isso? Agora eu quero chegar na Bíblia. Ali na Bíblia a gente vê também várias pessoas, vários homens, que Deus deu projeto e capacitou eles a colocar esses projetos em prática. E eu queria conversar com vocês sobre um projeto que Deus deu para Noé, a construção de uma arca. Aquele projeto, talvez para Noé era algo impossível de ser criado, mas Deus, ele capacitou Noé a construir aquela arca, e aquela arca, aquele barco foi um escape para algumas pessoas sobreviver ao fim dos tempos daquele tempo, que era o dilúvio. Vamos ler a Bíblia agora, vamos entrar na Bíblia. Gênesis 6:8. Gênesis 6:8. Eu estou tendo uma dificuldade de me ouvir por causa da chuva, então eu não sei como está o som aí. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Ele era homem justo, perfeito em suas gerações, e andava com Deus. Então a Bíblia está falando de Noé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus,
e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante a mim, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que eu os destruirei juntamente com a terra. Olha que Deus falou para Noé agora: fazer para ti uma arca de madeira. Até aqui tá bom. Feche seus olhos. Pai, eu coloco diante de ti essa simples mensagem, Deus. Pai, que o Senhor me capacita a compartilhar com a tua noiva, me capacita a compartilhar ela aqui essa noite, Pai. Que da mesma forma que o Senhor tem revelado ela ao meu coração, que o Senhor tem ministrado ela em meu coração, ministra no coração de cada pessoa que está ouvindo e que ainda irá ouvir essa mensagem, Pai, no nome de Jesus. Irmãos, aqui, Noé vivia num tempo onde a gota da água para Deus aqui foi onde os anjos, eles começaram a ter relações com as mulheres da terra. Então a depravação aqui era total, prostituição, adultério, violência. Então assim, era um tempo muito difícil, e Deus chegou a uma conclusão que Ele iria exterminar aqueles habitantes. Ele chegou a uma conclusão que Ele ia exterminar aquela civilização. Mas Ele tinha um projeto para depois que essas pessoas fossem extintas da terra. E ali o que aconteceu? Ali iria acontecer um dilúvio. Ali iria acontecer algo que seria o fim da humanidade. E aí Deus chama um homem, que a Bíblia fala que Ele achou um homem. Ele achou um homem ali no meio para construir esse projeto, e mais que isso, para continuar depois a raça humana. E aí o que ele fez? Ele falou assim para Noé: olha, Noé, você vai fazer um barco. Eu não sei o que é mais absurdo, Noé. Você vai fazer um barco, onde nesse barco vai entrar nele um casal de cada espécie de animal, tá? E mais ainda, era um tempo que não chovia. Então assim, e mais ainda, ele teria que convencer a família dele de acreditar nesse projeto. Ele teria que fazer com que as pessoas acreditassem nesse projeto, principalmente a família dele. E eu fico perguntando, será que se eu tivesse essa conversa com Deus, revelação, eu passasse para a Fabiana e para os meus filhos, será que eles iriam acreditar nesse projeto? Não sei. O Espírito Santo ia ter que trabalhar neles. Então era um projeto absurdo. Era algo que, humanamente falando, muito difícil. Então, quando Deus chama Noé para esse projeto, a resposta de Noé foi Gênesis 6:22. Assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe mandou, assim ele fez. Então Noé, ele executa aquele projeto que Deus direcionou. Irmãos, aquele projeto foi anos e anos construindo ele. Isso não foi algo da noite para o dia, foi mais de 100 anos vivendo aquele projeto que Deus colocou no coração dele. Foi vários anos. O que eu quero compartilhar com vocês essa noite é algumas atitudes que Noé teve para viver essa promessa, para fazer esse projeto acontecer. Amém? Eu vou ser mais claro ainda, vocês vão ouvindo, eu vou ser mais claro ainda. Então, já falei que Deus, ele já tinha decidido que o dilúvio iria acontecer. Ele já tinha decidido. E eu não sei o que ele viu no coração de Noé, embora Deus já falou ali no texto, que era um homem temente a Deus, que era um homem que respeitava a palavra, que era um homem que andava com Deus. Então Deus viu ele. E eu quero que vocês entendam, agora que eu quero entrar na palavra, depois que a gente falou de tudo que está acontecendo agora, eu não sei se vocês têm essa consciência de que estamos no fim dos tempos.
Sabe, então Deus, Ele quer dar para mim e para você estratégias para que a gente e nossa família entre nessa arca de Deus e seja protegido de tudo aquilo que vai acontecer. Ou seja, que você, diante do arrebatamento, não fique aqui na terra, mas suba com Ele. Amém? Esse é o projeto de Deus. Então, a primeira chave, eu vou falar algumas chaves aqui para a gente nesse tempo. A primeira é: Deus está procurando corações apaixonados por Ele. E isso não é algo simples. Eu não posso falar assim: eu preciso me apaixonar pela Fabiana. Não é mágica, não é automático. Isso vai ser gerado depois de um relacionamento. Porque uma pessoa apaixonada é uma pessoa quebrantada. É uma pessoa que vai fazer o quê? Ela vai estar disposta a obedecer. Ela vai ouvir Deus e ela vai obedecer a direção dele. Se Noé não conhecesse quem era aquele, qual era a voz que estava falando com ele, ele jamais ia acreditar nesse projeto. Ele jamais ia comprar esse projeto. Então eu quero que vocês entendam que a primeira chave é essa. Os nossos corações têm que estar quebrantados nesse tempo, para tudo aquilo que Deus está fazendo, para livrar eu e você de tudo aquilo que o diabo também preparou para nós. Amém? Segunda chave, Gênesis 6:22. Assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Por mais absurdo, Ezequiel, traz um pouquinho de água para mim, por gentileza. Por mais absurdo que é, às vezes, a voz de Deus, aquilo que Deus te pede, você precisa obedecer à voz de Deus. Sabe, às vezes Deus vai pedir para você renúncia. Às vezes Deus vai pedir para você algo que é difícil de você abrir mão. Mas uma das chaves é essa: obedeça independente do que Ele tem pedido para vocês. Eu não sei o que Deus tem te pedido. Eu sei o que Ele tem pedido para mim. E eu sei como é difícil obedecer algumas coisas que Deus me pede. Eu sei como é difícil você abrir mão de algumas coisas que você ama por outras coisas que Deus pede para você e coloca no teu coração. Então a segunda chave é a obediência. Amém? Já vou para a terceira, para a gente ganhar tempo. Olha que interessante. Deus, Ele tem uma aliança ali com Noé e com a família dele. Então, olha só, a promessa foi para Noé? Foi para Noé ou não? Com quem que Deus falou? Com Noé. E quem foi abençoado? A família dele. Irmãos, a promessa de Deus, o projeto de Deus para a tua vida, nunca vai ser só para você. O projeto de Deus para a tua vida é para a tua família também. É para a minha família também. Então não é só para você. Então a promessa de Deus é para a sua casa. Às vezes você fala assim: mas eu acho que está errado, porque promessa, meus filhos também vão estar nesse projeto. Meus filhos, sabe, minha família toda, tem certeza? Porque às vezes a gente é muito assim, olha o momento. E às vezes você olha para o teu momento, a tua mulher ou teu marido nem frequentar a igreja frequenta, nem busca Deus. Mas o projeto de Deus é para você e para a tua casa. Isso precisa ficar gravado no teu coração. Amém? Então não olhe circunstâncias. Olha para a palavra. Olha para a promessa. A gente precisa aprender a olhar para a promessa. Então repete assim comigo, ó. Eu e minha casa. Não, está faltando fé. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. De novo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então quando você olhar para os seus pais, quando você olhar para os seus filhos que estão afastados de Deus, quando você olhar para a tua esposa ou para o teu marido que está afastado de Deus, declara essa palavra: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu e minha casa vai ser arrebatado. Eu não estou mentindo, a Bíblia fala que a gente precisa profetizar e crer na palavra dele. Sabe, a igreja precisa crer naquilo que ela aprende da Bíblia. Não é só crer naquilo que é fácil, é crer naquilo que é impossível ou naquilo que é difícil. Amém?
Vou até tomar água que está me dando sede já. Então essa é a terceira chave. A quarta chave que eu quero que vocês tomem posse essa noite. Repete assim comigo, ó, perseverança. Perseverança. O que é perseverança? É acreditar até o fim. É entender que enquanto a vida, a esperança. Noé ficou mais de 100 anos para viver esse projeto. Mais de 100 anos. E às vezes a gente em um mês, em um ano, desiste de um projeto de Deus porque não sabe esperar. Então Noé, ele pegou ali, ele perseverou, ele ficou ali, enquanto aquilo não se cumpriu, ele ficou ali esperando em Deus, ele ficou ali perseverando. E sabe de uma coisa? Tem gente que não sabe esperar em Deus. Sabe o que as pessoas fazem? Eu preciso ir numa igreja que tem um profeta pregando, para ele confirmar aquela palavra que eu recebi. Ah, mas Deus tem que confirmar. Irmão, Deus não tem que confirmar não. Deus libera a palavra e você recebe ou não. Eu recebo a palavra ou não. Então Noé, com uma palavra, segundo a Bíblia, eu não vi em nenhum momento alguém fortalecendo, dando uma palavra de apoio para Noé. Ó Noé, não desiste. Ó Noé, você vai conseguir, você vai vencer. Irmãos, a gente vê na Bíblia que as pessoas riam de Noé. E as pessoas vão rir de você. Elas vão sorrir, eles vão olhar para você. Ah, mas espera aí, esse projeto, e você fazer isso? Ah, vai começar uma igrejinha lá em Brodowski, Igreja Casa do Pão. Ah, é uma padaria. Será que vai funcionar? Não dou 2 meses para que aquelas portas se fecham. E eu não preciso de uma palavra de homem para confirmar aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Então você precisa crer na palavra dele, perseverar, não ficar dando ouvido para pessoas que não tem nada para te acrescentar, pessoas que não sabem do futuro. Você precisa perseverar de acordo com aquela palavra que você recebeu. Amém? E agora uma coisa que eu quero que fique também claro. A promessa, ela já começa no processo. É como um casamento. A pessoa não é casada só no momento que ela se tornou uma só carne. Aquele processo de namoro, de noivado, já faz parte da promessa. Já faz parte da promessa. Então, na verdade, Noé, ele não viveu a promessa dele quando ele entrou na arca. Ele não viveu naquele tempo. Mas no momento que ele começou a construir ela, ele já estava vivendo a promessa dele. No momento que você começa a viver aquele projeto, a construir aquele projeto, você já está vivendo a promessa. Ah, eu tenho uma palavra que eu vou ser pastor. Não, mas eu ainda não sou. O processo até você se tornar pastor já faz parte dessa promessa. Amém? Ele já está fazendo parte dessa promessa. E eu quero que vocês entendam que nessa caminhada nossa rumo à promessa, entre o processo e a promessa, existem alguns inimigos do processo. Vocês vão ter inimigos do processo. Um exemplo, José, quando ele recebe o sonho que ele iria governar, José recebeu uma palavra. Olha, ele chegou nos irmãos dele e falou: ó, tive um sonho e, resumindo o sonho dele, eu vou governar. E aí o que acontece ali? Aí eles pegou José e levou ele para um palácio. Eles levou ele para um poço fundo. Depois eles levou ele vendeu ele como escravo. Aí depois ficou bom. Depois José foi viver a promessa? Não. Muita coisa ruim aconteceu com ele até ele viver a promessa. Até ele concretizar a promessa dele. Então, alguns inimigos, e olha só o que eu vou falar para vocês. E muitas vezes,
O inimigo da promessa ou do projeto de Deus para a tua vida, ele não é as pessoas lá fora, mas é ou são os irmãos. Quem colocou José no poço? Foi o Egito? Foi alguém assim? Não. Foi os próprios irmãos dele de sangue. Por quê? Por inveja. Então a gente precisa entender que isso aqui vai acontecer na nossa vida. Nem todo mundo vai te aplaudir, nem todo mundo vai ficar feliz com aquilo que você conquistou, nem todo mundo fica. O Valdir trabalha lá na empresa dele. Trabalha lá, é mestre de obra, né, Valdir? Todo mundo ali fica feliz com o teu cargo? Não, né? Sempre tem alguém que vai ter inveja e que vai se levantar contra ele. Só que a questão não é alguém se levantar contra você, a questão é você não dar ouvido a quem se levanta contra você, porque senão você para, senão aquilo vai atrasar o processo de Deus na tua vida. Amém? Então a gente não deve ficar dando ouvidos a situações, a pessoas que vão aparecer no nosso caminho. Eu digo mais, e muitas vezes as pessoas fazem isso, James, você quer tirar a culpa dele, tudo é o diabo, mas sim, é de acordo com uma interferência maligna, porque o espírito de inveja não vem de Deus, o espírito de inveja não vem de Deus. Então, por que eu falo isso? Para a gente não ficar com raiva das pessoas, porque tem hora que você quer pegar as pessoas no pescoço, né? Que começa a te difamar, que começa a se levantar contra você, que começa a te caluniar. Mas aí quando você entende, peraí, minha luta eu vou vencer na oração. Tem coisa que eu falo, mas tem coisa que é na oração. Então, quando você descobre a promessa, você já vai... Olha só, a partir do momento que você cria um projeto, nasce um projeto, automaticamente já vai nascer os opositores. Já nasce, é automático isso. Então, nasceu um sonhador, vem retaliação. Nasceu um novo rei, vem retaliação. Nasce um pastor, vem retaliação. Nasce um libertador, alguém que quer libertar a geração, quer fazer algo diferente, vem retaliação também. Então isso é automático, isso vai acontecer. Mas está tudo bem. Está tudo bem. Como assim, pastor? Faz parte da vida, a gente já sabe que é assim. Você quer não ter oposição? Não faz nada. Você quer não ter inimigo? Fica sentadinho ali, não faz nada. Mas Deus não te chamou para ficar parado. Deus te chamou para viver o projeto dele para a tua vida. Amém? Deus me chamou para viver o projeto dele para a minha vida. Irmãos, por um minutinho só, não estou acabando, eu quero que vocês fechem seus olhos. Espírito Santo, eu coloco diante de ti cada pessoa que está me ouvindo, Deus. Ensina-nos, ó Pai, a confiar na tua promessa para as nossas vidas. Irmãos, eu libero sobre a tua vida uma palavra que você não vai retroceder, que você não vai voltar para trás, que você não vai ficar no meio do caminho, que Deus te fortaleça nessa caminhada, em nome de Jesus. Irmãos, eu peço também que vocês não fiquem dando ouvidos a quem não tem acesso ao destino de vocês, que o coração de vocês sejam blindados essa noite, e que em nome de Jesus, que a próxima geração, que os seus filhos contarão para outra geração os seus feitos. Amém? Eles vão contar os seus feitos. Então, voltando ao texto, imagina como foi esses anos na construção da arca para a família de Noé. Imagina os filhos de Noé indo na escola e os amigos deles rindo deles ali. Imagina. Depois casou e as amigas, você é doido. Olha, eles estão construindo uma coisa doida lá. Imagina o quanto de humilhação que eles passaram durante tantos anos. É risada, é humilhação, sabe? Só que a diferença foi que nada e nem ninguém parou o projeto que Deus tem para a vida deles. Sabe?
casamento que Deus te deu é um projeto dele. Os seus filhos é um projeto dele. A sua família é um projeto dele. E você precisa fazer o quê? Você precisa não dar ouvidos a outras vozes. Você precisa pegar eles ali, profetizar e declarar que eles pertencem a Deus, que a tua casa pertence a Deus. Sabe, eu entendo hoje, talvez é difícil entender isso aqui que eu vou falar. Olha o que aconteceu, ó. Jesus, eu vou falar de Jesus agora, ó. O Rei dos Reis, aquele que era, que é e que há de vir. Então vamos lá. Olha o que fala aí, não precisa abrir a Bíblia não, Hebreus 5:8. Olha, até Jesus teve que passar pelo processo que eu estou compartilhando com vocês, ó. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, olha só, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Até Jesus foi ensinado a obedecer a palavra de Deus, a obedecer a voz de Deus, a crer na palavra de Deus através das aflições que ele passou. Irmão, eu estou falando de Jesus, e o que eu quero dizer com isso? Que as aflições nos ensinam a obedecer a Deus. As aflições nos ensinam a ouvir a voz de Deus. Amém? Então, se até Jesus teve que passar por isso, o próprio Filho teve que ter seu caminho para se preparar, quanto mais nós. Vocês entendem isso? Então, por que eu estou falando isso? Tem muita gente que acha que Deus está castigando. Irmãos, às vezes eu estou lá em casa assim, eu olho uns problemas, a gente está passando umas lutas, um momento meio difícil, mais questão financeira, né? E é uma coisa sinistra. Aí quando você fala assim, nossa, apareceu essa conta aqui, nossa, que mais de ruim tem para acontecer? Ai, apareceu essa aqui, que mais? Toda vez que eu pergunto o que mais tem para acontecer, acontece uma tragédia pior. Não sei se com vocês é assim. Se for só eu, Socorro, depois a senhora põe a mão na minha cabeça aqui para tirar esse espírito na vida financeira. Então, na verdade, o que? Deus, ele não pune ninguém. Ele não pune. Se Deus quiser resolver o problema teu ali naquele momento, ele tem poder para isso. Mas ele não faz nada sem propósito. Deus poderia. Quem já assistiu aquele filme dos Croods que fala? Croods? Que tem um rapaz lá que o pai lá da moça, ele, coitado, ele não consegue pensar. E ele vê que o genro dele, ele é muito inteligente. Ele arruma a saída para tudo, ele é inteligente. Aí ele pega, ele começa a lutar contra a cabeça dele, consegue ter uma ideia. Irmãos, se Deus quiser me dar uma ideia e fazer de mim, da minha família, uma família de milionários, ele faz. Vocês creem nisso? Ah, pastor, então pede para ele. Eu já pedi, mas ele não faz nada sem propósito. Ele não faz nada, ele conhece teu coração, ele sabe onde ele quer te usar. Ele sabe, e ele pode fazer isso num piscar de olhos. Eu já vi gente que passava fome, passava necessidades, hoje está milionário. Vocês já viram, né? A gente vê isso. Então, o que eu peço para Deus, não me livrar das aflições ou dessas dificuldades, mas para que Ele me dê força e me ajude a superar, e que Ele esteja comigo durante elas. Amém? Que Ele esteja, porque a gente precisa amar a Deus não por aquilo que Ele faz na nossa vida, mas por aquilo que Ele é. É muito fácil amar a Deus quando tudo está dando certo, mas a maior prova, expressão de amor a Deus, é quando você está passando por dificuldade e continua fiel a Ele. Amém? Então, continuando, já quero chegar na parte final. Noé, ele realizou um dos maiores projetos para a humanidade, que foi a construção da arca. Porque o que aconteceu depois? Veio o dilúvio, aqueles que riam dele. Irmãos, aquela arca ficou aberta anos e anos, ninguém quis entrar nela, ninguém acreditou naquele projeto, só a família dele e as noras, só eles. Então,
acreditando ou não, o projeto que Deus tem para a sua vida, se você andar em obediência a Ele, vai se cumprir. Amém? O projeto que Ele tem para a tua vida, você só precisa ouvir e obedecer a voz dEle. E agora, eu quero já, para finalizar, lembrar vocês de um versículo que a Bíblia fala, deste tempo que a gente está vivendo. Olha só o que fala em Mateus 24, 37. Olha só, esse texto aqui a gente vai finalizar com ele. Pois, como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Sabe o que Deus tem mais me incomodado aqui, queimado meu coração? É que depois de tudo isso que a gente falou dos projetos de Deus para a nossa vida, existe o maior projeto dele para este tempo, que é a salvação tua e da tua casa. Sabe, eu me preocupo muito, porque aqui está bem claro esse texto, assim como foi nos dias de Noé, quer dizer, o Filho do Homem está chegando, irmãos. Eu sei que às vezes as pessoas não querem acreditar nisso, porque essa palavra já foi falada há anos e nunca aconteceu. Eu entendo isso. E ele fala ali, eles se davam em casamento, comia, bebia, se divertia, estava uma beleza. Então ele fala assim, eles não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Sabe, hoje eu tenho orado, eu vejo, às vezes a gente conversa com pais, e às vezes os pais não sabem como lidar com a questão dos filhos sobre igreja, sobre viver o evangelho. E eu converso com alguns pais, eu vejo filhos de 7, 8 anos decidir se vai querer ir na igreja ou não. Irmãos, decidir se vai querer ler a Bíblia ou não. Falar, ah, não, ele acha chata. Ah, ele não gosta. Sabe, nós iremos prestar conta sim da nossa casa, nossa família. Um filho de 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, eles não têm que decidir porque eles não sabem o que é bom. Eles não sabem, sabe? O que mais queimou meu coração nessa palavra é a respeito desse alerta aos pais. Lá em casa eu já falei para eles, falo, ó, tem 20 anos a Laisa, sei lá, 21. Falou, ó, enquanto morar aqui comigo, vai ter que ir na igreja comigo sim. Eu nunca ouvi eles falar assim, ó, hoje eu não vou no culto. Mas se falar, vai escutar. Quem sabe que é assim? Ah, pastor, eu converso com pais e falo assim, eu não posso obrigar meu filho a servir a Deus. Eu não posso obrigar meu filho a ir na igreja. Irmãos, isso não é obrigar. Isso não é obrigar, mas é ensinar o caminho que se deve andar. Ah, agora a Yasmin casou. Eu ensinei. Agora, se ela vai continuar ou não, é problema dela. É problema dela. Sabe, isso tem gerado um temor no meu coração. Irmãos, a maioria das pessoas que estão presas hoje são filhos de evangélicos. E mais ainda, são filhos de obreiros e pastores. E aí a gente quer dar poder de escolha para uma criança. A gente quer dar poder de escolha para uma criança. Se chegar aqui e falar para eles, ó, vocês querem ficar em casa? Talvez o Lucas não tem esse entendimento hoje, mas a maioria da criança, se você der, colocar ela em casa para assistir desenho, alguma coisa, ou ir no culto, é lógico que ela vai escolher o desenho. Isso é lógico. Não sei se vocês entendem a importância disso. E a Bíblia está nos ensinando aqui que eu preciso pegar a minha família e levar elas para a arca.
Ah, pastor, então só ir na igreja está salvo. Não, a arca da tua casa. A arca da tua casa tem que ser um lugar onde cultua Deus, sabe? Então as igrejas, as pessoas precisam entender isso. Eu nunca vi, eu converso com pais com filho de 14, 15 anos. O filho decide se vai na igreja ou não. O filho decide a hora que vai sair, a hora que vai chegar. E aí depois vai ter que pedir oração. Por quê? Porque o filho está numa situação difícil. Tem pais que permitiu porque não conhecia a palavra. Mas a gente que conhece hoje, a gente não pode cair nessa armadilha. Então, pais, é um pedido. Não é sobre mim, que eu estou aqui com os meus filhos. Eu estou fazendo esse pedido para a sua família, para a família de vocês. Ensina teus filhos a buscar Deus. Ensina teus filhos a frequentar. Irmãos, eles vão criar o hábito. Eles vão criar o hábito. Então a Bíblia não pede para você converter eles, mas eles precisam de estar dentro da arca para que eles venham ter uma experiência com Deus ali e depois eles vão ter lá fora também. Amém? Então eu não estou exortando, eu só estou dando um alerta para vocês. E amanhã ou depois vocês vão ver que o que eu estou falando é uma verdade. E às vezes a pessoa fala assim, Fabiana, mas o dia que um filho teu desviar, você vai ver como que é. Está sujeito. Eles estão sujeitos. Amém? Mas eu preciso como pai, Fabiana como mãe, ensinar eles o caminho que se deve andar. E quando eles crescer, eles vão saber quem é Deus, eles vão saber o caminho certo e eles vão escolher se eles querem viver o caminho de Deus ou o caminho do mundo. Amém? Amém, gente? Eu queria que vocês ficassem em pé já, se o pessoal do louvor pudesse subir aqui. Não, pode ir, puxar uma música aí. É que eu ia pôr um pouco disso. Feche seus olhos enquanto o louvor se prepara, irmãos. Com seus olhos fechados, deixa o Espírito Santo falar com você. Irmãos, enquanto eles preparam o louvor, só lembrando, assim como foi nos dias de Noé, a terra será destruída novamente, mas dessa vez com fogo e sofrimento. Apenas os que têm dado ouvido a Deus irão ser salvos. Sabe, é uma palavra que pode ser considerada dura, mas que essa palavra venha mudar uma chavinha dentro de nós. Espírito Santo, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está me ouvindo. Que cada um de nós venha viver, Pai, venha executar o Teu projeto para as nossas vidas, ó Pai. Mostra para eles, Deus, Seus projetos para a vida deles, Deus. Eu sei que existe um alinhamento entre nossa finança. Eu sei que existe um alinhamento entre nossa vida espiritual, entre nossa salvação, ó Pai. E que os Seus projetos irão cada vez mais nos aproximar da Tua presença, Senhor Deus. Coloco diante de Ti os Seus filhos. Deixa o Espírito Santo falar com vocês enquanto eles cantam essa canção. Esconda-me, Senhor, na sombra de Tuas asas. Esconda nossa família na sombra das Suas asas, Senhor. Esconda-nos na Sua presença, Senhor, através do Seu santo nome, do Seu poder,
e da sua vontade, ó Pai. Esconda-nos, Senhor, esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Devemos estar no esconderijo do Altíssimo. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me, Senhor, esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Precioso é o Seu santo nome, sobre todo nome está. Como eu amo Teu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome, como eu amo, Senhor, como eu amo Seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome. Qual é o som da Sua presença, Senhor? Qual é o som? Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som da Sua chegada, Senhor? Qual é o som? Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? O carpinteiro bate a porta e esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. O som do carpinteiro batendo em nosso coração, e esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Do lado de dentro eu abro, Senhor, para a Sua entrada, e esse é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. E o Senhor arruma a casa, Senhor, e esse é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. Exaltamos o Teu nome como santo. Tu és santo, santo, santo é o Senhor, e Tu és santo, santo, santo é o Senhor, e Tu és santo, santo. Continue com seus olhos fechados, Santo é o Sabe, a arca de Deus não é sobre você frequentar uma religião. A arca de Deus é diferente. É sobre Jesus. A religião sempre vai pedir algo para você, mas Jesus ou Deus sempre tem algo para te oferecer primeiro. Por isso que Ele deu Jesus para morrer no teu lugar. Ele deu o melhor dele, irmãos. Ele deu o Filho, sabe? Deu o Filho dele por você. Quer ver outra coisa? A religião, ela vai te ensinar a ser perfeito para buscar Deus, mas Jesus vai te dizer: entra na arca e na minha presença, que eu vou fazer de você mais perfeito. A religião vai te ensinar a, quando tiver alguém leproso, quando tiver alguém que pode te contaminar,
A religião sempre vai pedir para você se afastar dela, mas na arca é diferente. Jesus vai falar assim para você: toca naquele leproso e ele vai ser purificado. Amém? Essa é a arca que Deus está nos chamando para entrar. Essa é a arca de Deus, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A família de Noé ali na arca, imagina como que era viver no meio daqueles animais. Sabe, aquele mau cheiro, é cocô para todo lado, é urina. Sabe, aquele monte de bicho. Então era fedido. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente precisa sim viver numa igreja bíblica. E ainda que tenha mau cheiro, ainda que tenha algumas desavenças entre irmãos, é o único lugar que o dilúvio não vai atingir. Amém? Então o teu lugar é dentro da arca. Pai, eu te agradeço por cada vida que está aqui essa noite, Pai. Eu te agradeço por cada vida que está assistindo essa live, que ainda vai assistir. Pai, no nome de Jesus, revela a elas todos os projetos que o Senhor tem para elas nesses últimos tempos, ó Pai. Senhor, continue suprindo as necessidades delas, sejam emocionais, físicas, espirituais ou financeiras, ó Pai. Eu coloco diante de Ti cada pai, cada mãe que está me ouvindo agora, Senhor Deus. Que o Senhor dá sabedoria para eles, está ensinando seus filhos, ó Pai, o Teu caminho. Espírito Santo, eu declaro sobre a vida de cada um que está aqui agora, que está me ouvindo, que se existe alguém na família deles que ainda não entrou na arca, Pai, que o Senhor vem com Teu Espírito Santo, toca nestes corações, ó Pai, e que a Tua presença venha atrair eles para dentro dessa arca, em nome de Jesus, ó Pai. Peço, Senhor, abençoe a volta para casa de cada um, guarda a vida deles, blinda o coração deles, ó Pai. Eu declaro uma ótima semana na Tua presença para a vida deles, Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor bem forte. Deus abençoe a todos e até quarta-feira, segunda-feira, até mais, em nome de Jesus. Dá um abraço em pelo menos 7 pessoas antes de ir embora, um por dia. Representa um por dia. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tem agora. Eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei